Fala, meus queridos, sejam bem-vindos aqui. Então, o deputado Nicolas Ferreira, como você deve lembrar, ele foi na ONU em novembro do ano passado e disse umas coisinhas aí ao mundo que eu tenho certeza que você também gostaria muito de fazer. Basicamente, ele fez um elogio ao Lula, disse que ele costumava furtar nações, né? Chamou Lula de ladrão, para ser bem específico. E aí ele começou a responder um processo-crime. Foi proposto um acordo, ele não aceitou, então, na terça-feira, seus advogados enviaram uma resposta à Suprema Corte. Mas até aí você deve estar pensando assim, mas Will, eu já sabia disso, qual que é a novidade? O Nicolas, ou melhor, a defesa dele, utilizou um livro do Chandex como matéria de defesa. Surpreendente, não é mesmo, meu querido amigo? Vamos ver em mais detalhes já já. Também vou mostrar aqui um morador de rua que está utilizando tornozeleira eletrônica. Até agora não foi a julgamento da questão envolvendo aquela confusão toda do início do governo do Lula, o 8 de janeiro. Aí você deve estar pensando, puxa vida, morador de rua com tornozeleira eletrônica. É Brasilzão, irmão. Vamos ver aqui o que o sujeito está querendo. E mais ao final, tem o genro do Lula chorando as pitangas porque ele simplesmente não pode concorrer e tá dizendo que não é genro do Lula. Na hora de conseguir alguma coisa, algo bonzinho, é genro. Na hora que leva uma sanção judicial, aí não é mais nada do cachaça. Então, meu amigo, peço teu like, é muito importante. Por favor, compartilhe este vídeo aqui e se puder fazer uma doação aqui no Pix, você pode fazer no e-mail. O Pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Te agradeço muito, muito obrigado. Então, vem comigo. O Nicolas lá na ONU disse assim, dentre outras coisas, num inglês muito bom, por sinal, que o Lula era um ladrão que deveria estar na prisão. Basicamente, estava parafraseando aquilo que o Marcel Van Hatten falou na tribuna alguns meses antes, aquele vídeo épico no qual o Marcel Van Hatten dá uma aloprada com muita vontade, gosto e gás em cima do Lula. Então, a defesa do Nicolas citou um livro do atual ministro Alexandre, que à época era ministro da Justiça do Michel Temer, e até então ninguém sabia que ele chegaria à Suprema Corte e faria tudo o que fez de lá até os dias de hoje. Mas, Will, diz aí o que aconteceu, qual foi o argumento utilizado pela defesa? Pois bem, o ensinamento do Xandão está no trecho de um livro lançado em 2017, no qual o atual ministro Chandex, diz que a imunidade parlamentar possui uma indispensável finalidade democrática. Meu amigo, é para que o parlamentar, o deputado ou senador, ele não fique se tolhendo de falar uma coisa ou outra por medo de repente, ser preso ou, quem sabe, ser ameaçado de algum modo, para que ele tenha a sua liberdade de fala garantida. Bom, pelo visto, no Brasil aqui, né, não está se cumprindo exatamente a finalidade democrática, nem o objetivo prioritário, que seria a proteção desses parlamentares no exercício de suas funções. Isso aqui está resumido, né? Você pode olhar na tela, está em azul e vermelho. São palavras do ministro Xandão. Na independência harmoniosa que rege o princípio da separação dos poderes, as imunidades são instituto vital, qual seja a proteção desses parlamentares contra abusos dos demais poderes, bem como a sua proteção contra prisões arbitrárias e processos temerários. Olha, até parece que não tem um monte de inquérito e ninguém sabe quais são os conteúdos. Para o bom desempenho de seus mandatos, é muito importante que o parlamento ostente absoluta liberdade de convicção, de pensamento e de ação, afastando a possibilidade de ficar vulnerável às pressões dos outros poderes do Estado. Parece brincadeira, né, meu amigo? O mesmo ministro que escreveu isso daí é o cara que simplesmente manda remover rede social, que manda banir e, em alguns casos, manda para cadeia. Mas esse processo aí tá na mão dele? Felizmente não, está na mão do ministro Fux. Até essa reportagem aqui da Globo, por exemplo, e dos demais veículos de mídia, diz assim, é costume quando se tem algum processo na Suprema Corte que se use citações, decisões e livros escritos pelos ministros. Só que, pelo visto, algumas vezes se tem a impressão que o referido magistrado não leu muito bem ou acabou esquecendo aquilo que ele mesmo publicou, botou para vender,
deu aula a respeito. E o que chama atenção são justamente algumas testemunhas arroladas por parte do deputado Nicolas para referendar a tese dele. O Geraldo Alckmin, vice-presidente, cansou de xingar o Lula aí, chamando de tudo quanto é coisa. Tem vídeo de tudo quanto é forma do Geraldo Alckmin dizendo que o Lula era ladrão e outras tantas coisas. O Michel Temer, o ex-presidente vampirão, também foi arrolado como testemunha, e até mesmo o Arthur Lira. Fico pensando aí se o ministro Fux vai acabar mandando algum papel, alguma intimação para que eles testemunhem em favor do Nicolas. Já pensou, meu amigo, o vampirão lá testemunhando numa ação criminal e dizendo que realmente o Lula é essas coisas todas aí que o Nicolas falou, até porque a defesa do Nicolas diz assim, que o deputado não tinha a vontade, não tinha intenção, não tinha o dolo de ofender o Lula. Ele estava só fazendo uma crítica justa, diria eu, muito mais do que justa, inclusive, ao governante Lula. Pois bem, meu querido, esse é o caso aí. Vamos torcer aqui para o Nicolas não ser condenado por injúria, que o Lula merece esses insultos e outros tantos mais. Vamos ficar aqui torcendo para o Nicolas. Avançando na pauta, falando a respeito do 8 de janeiro, quantos moradores de rua você acha que foram presos? Até então, eu tinha conhecimento de um, mas com este rapaz aqui de 23 anos, descobrimos que são 3, pois outros 2 já foram absolvidos. E aí, meu amigo, uma coisa bem comum. Ele está de tornozeleira eletrônica. Será que está descumprindo? Será que onde é que esse sujeito está morando? Será que o endereço que ele não pode se afastar é do albergue? Porque, segundo a matéria, e o defensor público federal chamado Gustavo diz que o sujeito está mal das pernas. O processo dele já foi colocado para julgamento 2 vezes, a primeira vez em março desse ano, depois em abril, e aí saiu de pauta nessas 2 oportunidades e desde abril não voltou mais para julgamento. Por que esse rapaz aí, ele não é colocado em liberdade? Esse rapaz aí de 23 anos, ele alega que só foi no embalo, que ele não destruiu nada, ele estava em São Paulo, pegou um ônibus, foi para Brasília, ficou no acampamento porque não tinha o que comer, ele reitera isso várias vezes, e no dia 8 de janeiro ele havia sido convocado, no caso, para uma passeata. Chegou lá, estava tudo destruído, foi preso e tem esse problemão aí na vida. Não basta ter passado a infância e a adolescência num orfanato, que segundo ele não tinha que comer, era só farinha, ainda tem esse rolo todo criminal aí, sendo acusado de tentar dar um golpe de Estado. E aqui, para finalizar, a gente tem o genro do Lula, que era genro do Lula, mas agora está dizendo que não é mais genro do Lula. E por ter um relacionamento com a filha do cachaça aí, que a justiça diz ser uma união estável, meus amigos, ele teve a candidatura impugnada, o Tribunal Regional Eleitoral do estado que ele está concorrendo já disse que ele não pode concorrer, aí ele está aí se queixando, dizendo a velha política correu para o tapetão. Parece que ele não lembra que o PT foi o que mais recorreu, justamente, inclusive a Suprema Corte, prejudicou o governo do Bolsonaro pra caramba. Aí agora, quando está sendo cumprida a legislação, ou melhor, a Constituição Federal, dizendo que se tem algum parentesco com alguém que seja prefeito, governador ou presidente, não pode concorrer. E aí alega que ele é só namorado da filha do Lula. Mas o tribunal disse que é justamente o oposto, que ele é casado, ou melhor, vive em união estável com a senhora Lurian Cordeiro Lula da Silva, que é filha do Lula. Pois bem, meu amigo, esse pessoal gosta de chorar bastante. Então, eu peço teu like, o compartilhamento deste vídeo e uma doação aqui no Pix. Pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Tamo junto, um beijo, até depois, fiquem com Deus, valeu, falou, tchau, tchau.